Exemplo 9, vamos construir o gráfico, né, da função f de r em r, definida por y igual a 3 vezes cosseno de x mais 1. Então, lembrando, para fazer o gráfico da função, precisamos construir primeiro uma tabelinha de valores. Nessa nossa tabelinha, nós temos os valores de x, e para cada valor de x, a gente joga na função, temos um valor de y correspondente. Então, aqui nós temos os valores de x, tá bom? E aí nós vamos fazer a tabelinha por partes. Então, como assim por partes? A partir do x, eu calculo primeiro o cosseno de x. Então, aqui, ó, na minha tabelinha, agora eu vou calcular o cosseno de x. Depois que eu calcular o cosseno de x, eu multiplico por 3. Então, aqui, 3 vezes cosseno de x. E depois que eu multiplicar pelo cosseno de x, eu vou somar com 1, né, para finalizar a minha continha. Então, agora, 3 vezes cosseno de x mais 1. E, finalmente, com esse valor finalizado aqui de toda a conta do cosseno, né, da função cosseno dada aqui, eu tenho os nossos pares ordenados, né, que são os pontos que eu vou marcar lá no plano cartesiano. Muito bem. E aí, quais são os valores que a gente vai utilizar aqui para o x? Estou fazendo aqui, ó, um rascunho, né, da circunferência trigonométrica. Então, lembrando que o eixo do cosseno é o eixo x, né? Então, aqui eu tenho o ponto A, B, C e D. Então, no ponto A, o cosseno vale 1. No ponto C, menos 1, né? E aqui no meio, ele vale 0. Então, o eixo do cosseno, né? O cosseno vai percorrer essa medida aqui, ó, sobre o eixo x. Muito bem. E aí, nesse ponto A, qual é o ângulo em radianos aqui no ponto A, inicialmente? Quem se lembra? O ângulo aqui no ponto A, nesse pontozinho aqui, ó. A gente começa com quanto em radiano? Nesse ponto A. 2π. Não. Começa em 2π? 0. 0, isso. Aqui no ponto B, qual é o arco em radiano? Gente, aqui no... Isso, π sobre 2. No ponto C? Π. Π. No ponto D? 3π sobre 2. 3π sobre 2. E no ponto A de volta? 2π. 2π. Então, isso aqui, gente, são os arcos, né, básicos nesses 4 pontos aqui da circunferência trigonométrica. Isso não muda, gente, é sempre igual. Porém, agora, o cosseno de 0 vale quanto? Quanto vale o cosseno de 0? Aqui, gente, essa medida aqui, ó, o cosseno sobre o x, ó. Daqui até aqui, mede quanto? 1. Isso, Matheus. Π sobre 2. Quanto é o cosseno de π sobre 2? Eu tenho que olhar sobre o eixo x. Está valendo quanto? 0. 0. Aí lá no ponto C, cosseno de π está marcando quanto? 1. Quanto? Gente, está aqui. Menos 1. Menos 1. Quando você fala, isso vai ficando na cabecinha, gente. Isso aí são coisas básicas. Aí vemos lá para o ponto D. Cosseno de 3π sobre 2. Aí eu vou olhar no eixo x. Está marcando quanto aqui? 0. 0. E, finalmente, quando completar 2π, o cosseno de 2π volta a ser quanto? 1. 1. Então, esses são os arcos básicos que eu vou colocar aqui como os valores de x. Por que eu vou colocar esses? Porque os valores são 1, 0, menos 1, 0 e 1 de novo. São os valores básicos, né? E você percorre toda a circunferência trigonométrica. Então, aqui no x, eu vou colocar os arcos 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e, finalmente, 2π para completar. Ok? Então, esses são os arcos que você vai usar. Lembrando,
Esses arcos aqui, ó, eles têm que ser sempre levar em consideração, eles têm que ficar aqui dentro no argumento do cosseno, tá bom? Tem que ser aqui dentro. Então, como aqui dentro é x, então o x eu vou usar 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Próximo passo do nosso cálculo é fazer o cálculo do cosseno de cada arco desse aqui. Então, quando x for 0, eu tenho cosseno de 0, que vale quanto? Quanto é o cosseno de 0? Isso, a gente acabou de falar nisso aqui, ó. Acabou de mostrar. Cosseno de 0 é 1. Vamos agora calcular o cosseno de π sobre 2. Quanto é o cosseno de π sobre 2? Vamos lá, me ajudem, gente. 0. 0, muito bom. Vamos calcular agora o cosseno de π. Quanto é? Menos 1. Menos 1, perfeito. Vamos calcular agora o cosseno de 3π sobre 2. Quanto vale? 0. 0, correto. E, finalmente, o cosseno de 2π. Quanto vale? 1. 1. Né? 1 de novo, está aqui, gente. Ó. Cosseno de 0 vale 1. De π sobre 2 vale 0. De π vale menos 1. De 3π sobre 2 vale 0. E de 2π vale 1. Né? Sempre aqui, ó, use o rascunho. Faça o rascunho aqui, ó, gente, da circunferência trigonométrica, desses pontos básicos, né? Coloque aqui, ó, porque isso vai ficando na sua cabecinha, vai gravando aí facinho. Próximo passo agora, já calculei o cosseno de x. Agora eu vou pegar o cosseno de x e multiplicar por 3. Então, aqui, eu tenho 3 vezes 1, que dá 3. Aqui eu tenho 3 vezes 0, que dá 0. Eu tenho 3 vezes menos 1, que dá menos 3. Aqui eu tenho 3 vezes 0, que dá 0. E aqui eu tenho 3 vezes 1, que dá 3. Calculei agora 3 vezes cosseno de x. E para finalizar, eu vou pegar esse resultado e somar com 1. Então, aqui eu tenho 3 mais 1 é igual a 4. 0 mais 1 é igual a 1. Menos 3 mais 1 é igual a menos 2. 0 mais 1 é igual a 1. E 3 mais 1 é igual a 4. Então, a minha função, né, f de r é definida por y igual a 3 vezes cosseno de x mais 1. O resultado aqui, para cada arco x que eu escolhi, eu tenho um valor do y dele correspondente. Então, agora eu vou escrever aqui os meus pares ordenados. Quando o x é 0, o meu y ele é 4. Quando o nosso x é π sobre 2, o y vale 1. Quando o nosso x é π, o y é menos 2. Quando o x é 3π sobre 2, o nosso y vale 1. E quando o x é 2π, o nosso y é 4. Então, está aqui os pares ordenados que eu vou marcar lá no nosso plano cartesiano para desenhar o nosso gráfico. Mas antes de ir para lá, lembrando que esses valores que estão aqui, ó, esses valores aqui são os valores de x ou de y? Os valores que estão aqui, gente, são de x ou de y? Vamos lá, gente, me ajudem. Esses valores aqui, dessa conta final aqui, ó, são os valores de x ou os valores de y? Y. De y, né? Então, aqui, ó, isso é o valor de y, tá bom? Muito bem. Digam para mim, desses valores de y, qual é o menor? Menos 2. E o maior? 4. 4. Então, o menor valor é menos 2 e o maior valor é 4. Esse intervalo, ele é o nosso conjunto imagem, né? Eu vou mostrar lá para vocês no gráfico, ó, nosso conjunto imagem da função aqui é o intervalo que vai de menos 2 até 4. São os valores do y que eu encontrei aí, ó. Estão entre menos 2 e 4.
Beleza? Então, para que o meu gráfico vá do -2 até o 4, ele precisa cruzar o eixo X? Sim ou não? Hein, gente? Para eu conseguir desenhar a minha curva do cosseno, eu sei que eu tenho os valores de y vão de -2 até 4. Esse meu gráfico vai cruzar o eixo X? Não, Não. Por quê? porque ele nasce no π e vai até o 2π, aí não precisa cruzar para o outro. Não, não. Bom, aqui no y apareceu, nesse caso, algum valor zero? Apareceu aqui nesses 5 valores que a gente escolheu aqui, apareceu o valor zero? Não. 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 Tá, não apareceu. Beleza. Porém, como é que eu vou conseguir desenhar a curva que passa do y de -2 até 4, sem passar pelo eixo X? Tem como fazer isso? Você está no -2 e quer chegar até o 4. Tem como fazer isso sem cruzar o eixo X? Não. Não, né, gente? Por quê? Eu estou no -2, que é abaixo do zero, abaixo do eixo X. Né? Aqui embaixo, olhando aqui para o eixo X. O -2 do y é aqui embaixo. E o 4 é lá em cima. Então, para você desenhar a curva, ela vai ter que cruzar em algum momento com o eixo X. Tá bom? Então, por que isso é importante? Quando eu for fazer o rascunho aqui, ó, vamos ter que ver em que local vai aparecer o nosso eixo X, tá bom? Então, vamos lá, faremos o desenho básico da nossa curva, né? Então, o desenho básico, ele começa aqui em cima, assim, né? Aí ele vai e faz isso de novo, né? Muito bem. Então, esse é o desenho básico do cosseno. Vamos desenhar aqui o nosso eixo Y. Então, qual é o maior valor do Y que a gente encontrou? Qual foi o maior valor? 4. 4, né? Então, aqui, ó, a parte mais alta aqui da curva vai estar na altura do y igual a 4, certo? Então, eu vou desenhar aqui o nosso eixo y aqui, ó. Eita, ficou certinho. Ok? Então, a inabilidade está incrível aqui, ó. Aqui é o nosso eixo y. Bom, vimos que para ir do y -2 até o 4, eu tenho que cruzar o eixo x. Então, a nossa função, né, o nosso eixo x, ele vai passar cruzando a nossa curva. Né? Então, vamos dizer que seja por aqui assim. Pronto. Desenhamos aqui. Lembrando que isso aqui é um rascunho e a gente faz da melhor forma possível, tá bom? Então, vamos lá marcar os nossos valores. Muito bem. A parte mais alta aqui do eixo X, ou do eixo Y, o valor do Y maior que a gente encontrou foi? Vocês lembraram aí? Qual foi o maior valor? 4. 4. Então, aqui ó, no Y, aqui vale 4, né? É nesse valor aqui. E o outro ponto que a gente encontrou, que é o ponto mais alto aqui da curva, é aqui, né? Muito bem. Qual é o valor mais baixo do Y que a gente encontrou? Qual o menor valor? 2. -2. Isso, muito bem. -2. Ok? Então, o -2 é o valor mais baixo, é representado aqui por essa parte da curva aqui, ó. Então, aqui no eixo Y, o valor aqui é -2. Pronto, já colocamos aqui o maior valor e o menor valor no eixo Y. Vamos colocar os valores, marcar os pontos correspondentes, né? Então, vamos aqui, ó. Vamos olhar lá os pares ordenados. O primeiro, quando x é 0, o y é 4. Já marcamos ele aqui, ó. X é 0.
é igual é aqui, né? E o y igual a 4 está aqui. Então, esse é o nosso primeiro ponto. Em que outro local, em que outro ponto o y deu igual a 4? Qual foi o x correspondente onde o y deu 4? Em que valor de x o y deu 4? 0. Já foi, já marquei esse. Tem outro. Em que outro local o y deu 4? E qual foi o x correspondente? 2π. E isso, aqui embaixo, ó, 2π. Ó. Quando o x é 2π, o y é 4. Então, 0 e 4 já marquei. O outro ponto aqui ó, é 2π com 4. Então, nesse local aqui, ó, aqui o valor do x é 2π. Bom, e quando o x é... Aliás, quando o y é menos 2, quem é o x correspondente? Hein, gente? Pi, correto. Quando ó, o y dá menos 2, é porque o x é π. Então, está aqui embaixo. Então, o x correspondente está aqui, ó. E aqui o valor é π. Beleza, já marcamos aqui, ó. 1, 2, 3 pontos. Faltam mais 2. Quando o y dá 1, quanto é o x dele? 2π sobre 2. 3π sobre 2. 3π sobre 2 é 1, e qual é o outro? Π sobre 2. Π sobre 2, né? Então, veja, cuidado, gente, para não marcar aqui, ó. Aqui, o y é 0, e não é o 0 que a gente quer, o y igual a 1. Que ele está mais ou menos aqui, y igual a 2, o 1 está mais ou menos aqui, ó. Então, se eu dividir aqui esse tamanho aqui em duas... Aqui é 2, então 1 é mais ou menos aqui. E aí eu passo essa linha aqui, ó, cruzando até lá. Ó. Esse ponto aqui, o x é π sobre 2, e nesse outro ponto aqui, o x é 3π sobre 2. Então, eu tenho aqui esses pontos aqui, vou até marcar com uma outra cor. Vou botar essa cor aqui. Então, aqui eu tenho 0 e 4, π sobre 2 e 1. Aqui eu tenho π e menos 2. Aqui eu tenho 3π sobre 2 e 1. E 2π com 4. Então, ó, fiz o rascunho do nosso plano cartesiano aqui, do desenho do gráfico da função 3 cosseno de x mais 1. E daqui a gente pode tirar duas informações extras. Alguém falou? Não? Muito bem. O período da nossa função, ele vai, ó, o período, olhando para o gráfico, vai daqui, ó, desse tamanho, até aqui. Esse é o período. Esse tamanho aqui, ó, começa em 0 e vai até 2π. Então, para calcular o período, que a gente chama de P, pega o maior valor, 2π, e subtrai o menor valor, que é 0. Então, 2π menos 0 é 2π. Então, o período da nossa função aí, ele vale 2π. Tranquilo? Vamos olhar agora o conjunto imagem. Qual é o conjunto imagem? Onde é que está o conjunto imagem da função aqui? Está no eixo x ou no eixo y? No eixo y. Y. E vai de quanto a quanto? De 4 a menos 2. Isso, né? De menos 2 até 4. Ó, vai daqui. Então, todos esses números que estão aqui nesse intervalo, eles pertencem ao conjunto imagem. Então, aqui o nosso... E a gente já tinha visto isso lá em cima, né? Nosso conjunto imagem da função, no plano cartesiano, é indicado por esse intervalo aqui, ó. Que vai do menos 2 até o 4. Ok? Está feito o rascunho da nossa função. Qual é a função? Y igual a 3 vezes cosseno de x mais 1. Montamos a tabelinha
né, com os valores, fizemos os cálculos por partes, obtivemos aqui os pares ordenados. Já aqui, a gente já identificou quem é o conjunto imagem, né? É só pegar o menor valor e o maior, né? Então, o intervalo vai ficar entre esses valores. E aí fizemos o desenho básico da curva, né? Ele vai indicar um período completo. E marcamos os pontos que a gente obteve ali em cima. Tá bom, gente? Então, veja que é muito similar à função seno de x. Alguém tem alguma dúvida? Sem dúvidas. Até o chat está silencioso hoje. Muito bem, o que temos mais aqui? Tem esse exemplo aqui. Pronto, aqui, ó. Uma outra forma da gente calcular o período da função e o conjunto imagem, tá bom? Então, imagine o período da função, aqui olhando no gráfico, é essa representação que a gente mostrou, né? A imagem aqui. Mas se eu só tivesse a função, como calcularia o período e o conjunto imagem? Vamos aqui. Então, nós temos a função f de R em R, dada por f de x igual a 3 vezes cosseno de x mais 1. Ok? E aí eu quero calcular, escrever aqui o período. Calcular o período. Da mesma forma que fizemos para o seno. O período, né, a gente olhando aqui, ó, o período a gente olha sobre o eixo x, tá bom? Então, ele tem a ver com o argumento do cosseno, ou seja, o que está dentro aqui, ó, do cosseno. Então, aqui nesse caso aqui, ó. Então, esse valor que está aqui dentro do cosseno, no caso aqui x, ele tem que estar no intervalo entre 0 e 2π, independente de quem ele seja. Tem que estar entre 0 e 2π, que equivale a uma volta completa na circunferência trigonométrica. Então, aqui nós escrevemos que o x, né, ele tem que ser maior ou igual que 0 e menor ou igual que 2π. Tá bom? Ele tem que estar no meio de uma volta completa. Então, eu pego o que está dentro do argumento do cosseno e coloco aqui no meio entre 0 e 2π. E aí, então, para calcular o período, a gente faz que nem eu mostrei ali, ó. O período P, pega o maior valor e subtrai o menor. Então, eu tenho que o período aqui vale 2π, conforme a gente já tinha mostrado. Ok? E como calcularia o conjunto imagem? Só com a função. Vamos fazer isso agora. Imagem da função vai ser o seguinte, o conjunto imagem. Então, na função cosseno, independente de qualquer coisa, olha aqui, ó. A função cosseno básico, né? Cadê? Olha aqui. A função cosseno, ela está entre os valores de -1 até 1. Então, a função cosseno básico está sempre entre -1 e 1. Então, vamos usar isso para calcular o nosso conjunto imagem. Então, nós começamos aqui o seguinte, ó, que a função cosseno, né, é maior que -1, maior ou igual que -1 e menor ou igual que 1. Ok? Só que a nossa função, ela não é só cosseno de x, ela é 3 vezes cosseno de x mais 1. Então, a partir do básico, eu vou, no caso aqui, multiplicar tudo isso aqui por 3 para chegar nessa parte, e depois eu somo tudo com 1 para obter o meu intervalo. Então, o que eu vou fazer aqui agora eu quero que apareça vezes 3, então eu vou multiplicar por 3. Vai ficar -1 vezes, eu vou botar aqui de outra cor, vezes 3, menor ou igual que... Lembrando que estou multiplicando todo mundo por 3, vezes cosseno de x, menor ou igual que 1 vezes 3. Pronto. Então, para eu escrever a minha função, então eu começo multiplicando por 3, para obter essa parte aqui da minha função. Então, apareceu aqui, ó, 3 vezes cosseno de x. Aí, agora aqui, esses resultados, -1 vezes 3 dá -3. Opa.
para não bagunçar, menos 3 menor ou igual que 3 vezes cosseno de x, menor ou igual que 1 vezes 3 dá 3. Bom, para completar minha função agora, ó, eu já tenho 3 vezes cosseno de x. Eu preciso somar com 1. Então, vou somar agora todo mundo com 1. Então, vai ficar menos 3 mais 1 menor ou igual que 3 vezes cosseno de x mais 1 menor ou igual que 3 mais, aí, finalmente, 1. Somei todo mundo com 1. Agora, observe que eu tenho a minha função completinha, ó. 3 vezes cosseno de x mais 1. Agora está aqui dentro, ó, 3 vezes cosseno de x mais 1. E aí eu tenho o intervalo entre o menor e o maior valor da função. É só resolver. Menos 3 mais 1 dá menos 2. Aqui a minha função completinha. Menor ou igual que 3 mais 1, 4. Olha aí, ó. Então, a minha função 3 cosseno de x mais 1, o menor valor é menos 2 e o maior valor é 4. Então, daqui eu escrevo o conjunto de imagens, como a gente já fez na linha anterior. O conjunto de imagens da função é o intervalo de menos 2 até 4. Então, vejam. Usando o gráfico da função, calculamos o período, lembrando que é sobre o eixo x. Sobre o eixo y vai aparecer o conjunto imagem, né? E caso a gente não tenha o desenho do gráfico da função, o período, ele tem que estar, o argumento do cosseno tem que estar aqui no meio, né? Entre 0 e 2π, e aí, se tiver igualzinho aqui, acabou. Então, o período aqui é só fazer 2π menos 0, que é 2π. E para o conjunto imagem, a função cosseno fica entre menos 1 e 1, e aí você vai adequando até você montar a função que ele pediu no exemplo. E aí é só somando, multiplicando o que for necessário, até você tiver o intervalo do menor valor e o maior valor aqui. Então é assim que a gente calcula o período e a imagem, conjunto imagem da função, e fizemos o desenho. Alguma pergunta? Obrigado por assistir. Bom estudo.